Vamos falar um pouquinho dessa ONG Não Me Abandone. Gostaríamos de saber um pouquinho melhor o que ela é, como ela surgiu. Na verdade, ela surgiu da insatisfação de todos nós, brasileiros, que ficamos incomodados de ver tantos veículos abandonados em pátios de Detran e nas rodovias federais. E entendemos que é uma agressão ao meio ambiente, né, pela saúde, e uma agressão também aos nossos olhos. Por conta disso, a Não Me Abandone foi criada para receber esses veículos em doação e, uma vez doados, transformado em espécie, para ajudar entidades filantrópicas que cuidam de crianças, idosos e animais, todos eles abandonados. Daí o nome. Não Me Abandone. E em que local nasceu a ONG? Na verdade, a concepção da Não Me Abandone foi em João Pessoa, a posteriori em São Paulo, mas eu fui compelido a retornar a Itabuna e aí sim trouxe a sede para cá novamente, mas já está voltando para São Paulo, né, depois de um certo tempinho aqui na nossa região. Nós estamos com o escritório aqui, vamos permanecer com o escritório aqui, e hoje no país já temos 25 escritórios espalhados. Então ela é de atuação nacional e você comentou com a gente que ela é a única do Brasil que presta um serviço desse tipo, não é? Na verdade, é a ONG por natureza e OCIP por certificação, que é um título apenas usado aqui no Brasil. E como a OCIP, que é a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, a Não Me Abandone é a única no país certificada para atuar em todas as áreas, daí meio ambiente, educação, saúde, esporte, e buscando uma independência financeira e, evidentemente, política, né, para não estar tão envolvida e nem tão pouco com esses escândalos aí, a Não Me Abandone lançou 6 produtos sociais. Produtos esses que eu faço até uma comparação muito rica, vou até citar a Valesca e Bárbara, em que, na verdade, toda ONG ela comercializa produtos, né, souvenirs, artesanato, para angariar recursos para suas obras sociais. A Não Me Abandone também entendeu esse bom exemplo, só que usou a casa própria como seu carro-chefe. É o maior sonho do brasileiro, então através da casa própria a gente consegue captar esses associados e dessas mensalidades, 90% vai para um fundo de aplicação, onde nós vamos reverter isso em crédito para o nosso associado e financiamento da sua casa própria sem juros, né? E outra parte da mensalidade para as nossas despesas, porque a nossa diretoria, eu optei pela remuneração, mesmo perdendo algumas vantagens tributárias e fiscais, mas para que o trabalho fosse um trabalho profissional. Hoje os nossos diretores são exclusivamente e em tempo integral dedicados a Não Me Abandone e recebem por isso. Então, usando como esse exemplo, aí sim nós vamos ajudar essas entidades filantrópicas, né, de menor projeção, mas de suma importância para as comunidades onde elas são inseridas, que realizam trabalhos com crianças, com idosos, com animais, enfim. Eu gostaria de desenhar esse ciclo, assim. Eu estou interessada em comprar uma casa. Preciso de um empréstimo, se é assim que posso chamar, de 100 mil. Como é que funciona dessa partida inicial até que eu consiga a minha casa própria? Ok. O primeiro passo realmente é se associar a Não Me Abandone, né? Você já escolheu sua carta de crédito de 100 mil como exemplo, então aí você vai pagar uma mensalidade associativa e como nós não somos banco e nem podemos atuar como tal, temos que respeitar o sistema financeiro nacional, nós optamos pela economia solidária. Então o nosso crédito é um crédito solidário. Como é que funciona? Você vai, com todos os outros associados, pagar essa mensalidade associativa pelo valor, calculado pelo valor da sua carta de crédito, no caso de 100 mil seria R$200, durante um determinado período. Esse período é aproveitado pela Não Me Abandone para verificar a sua capacidade de pagamento e a sua pontualidade. Por quê? Porque nós não pedimos comprovação de renda, nós não pedimos avalista, nós não consultamos SPC e Serasa. Você mesmo tendo sua casa própria em seu nome, nós não a impedimos de tê-la conosco e em qualquer parte do país. Mesmo aqui em Itabuna, você residindo e trabalhando, você pode comprar na sua terra natal. Então esse é um dos projetos da ONG que ajuda as pessoas associadas a terem um imóvel, uma casa própria. Justo. Isso é um trabalho social, é um produto social em que, por não ter juros, a gente entende que o déficit habitacional hoje no país, por volta dos 13 milhões de novas residências, mesmo com todos os programas governamentais, como é o Minha Casa Minha Vida 2, por exemplo, não vai conseguir sanar esse déficit. E a Não Me Abandone entra em auxílio ao governo federal, porque essa é uma das suas funções, para que esse problema seja sanado. Agora, Ivan, aderir então
ao Não Me Abandone, tenho pagado as mensalidades, fiz a carta dos 100 mil, mas não consegui quitar as parcelas. Tenho meu dinheiro de volta? Exatamente, nós temos um contrato, Bárbara e Valesca, onde a depender do problema que você atravessa, ou simplesmente a sua vontade de desistir, nós devolvemos o seu dinheiro. Isso é tudo registrado em cartório, com o nosso contrato, em que inclusive eu faço questão que esse contrato que está no nosso site seja impresso e levado a qualquer advogado para verificar, né, todas as suas cláusulas. E com relação às parcerias, o senhor até mencionou, né, que tem algumas entidades que a ONG é parceira e ajuda e colabora nas atividades aqui na nossa região. Quais são as parcerias que a ONG tem? Hoje aqui em Itabuna nós temos a Maternidade da Mãe Pobre, Esther Gomes, nós temos o Núcleo Cuidar, a Fundesb e a Fundação Dr. Balduino de Azevedo. E de que forma funciona, de que forma procede esse apoio, né? Em que atividades, como é que é o apoio que vocês dão a essas entidades? No primeiro momento, nós vamos identificar quais são as necessidades dessas entidades, né? E, na verdade, nós já temos basicamente uma média dessas necessidades, que é reformas na estrutura física, regularização de documentos e o principal, que é a falta de mão de obra. Tá? Porque, na verdade, elas trabalham muito com voluntários e voluntários que só podem ir em determinados momentos devido às suas atividades particulares. Bem, nesse primeiro momento, a Não Me Abandone até entende que deva investir um pouco. E aí que entra o poder dos nossos associados. O nosso associado nos dá essa condição, nos dá essa força. Através do pouco da sua mensalidade que retiramos, a gente consegue fazer logo esse primeiro impacto. Existem muitas verbas federais que inclusive passam durante os 12 meses do ano sem serem utilizadas. Então nós captamos esses recursos através da Não Me Abandone para serem aplicados na atividade dessas instituições. Mas a Não Me Abandone quer que essas instituições caminhem com as próprias pernas. Então, uma vez regularizado a estrutura física e muitas vezes, Bárbara, cestas básicas, né, questão de alimentação, que é um dos pontos mais críticos, e a documentação em dia, a Não Me Abandone já orienta, instrui e prepara uma equipe dessa instituição para que busque diretamente, sem mais precisar da gente, essas verbas federais. Aí a Não Me Abandone entende que o seu ciclo terminou com aquela instituição, vai continuar monitorando à distância, mas se prepara para ajudar uma outra entidade. Então trabalha de forma social com essas instituições e também com aquelas pessoas que não conseguiriam ter a casa própria, um negócio próprio, um carro próprio de outra forma. Você citou com relação ao negócio próprio e carro próprio, eu vou até fazer um adendo. Como a nossa função como instituição de auxílio ao governo federal, a Não Me Abandone busca o desenvolvimento social e, no caso da casa própria, um direito à cidadania, um direito do cidadão, e com relação ao veículo utilitário e a empresa própria, a geração de emprego e renda. Então nós só financiamos veículos utilitários, não financiamos veículos de passeio. Os veículos de passeio financiados são aqueles utilizados por locadoras de veículos e taxistas, mas no geral são veículos utilitários que a gente vai desde uma moto de carga até uma carreta, tratores, enfim, para justamente ajudar o país a se desenvolver, gerar emprego e renda. Então seria para pessoas jurídicas nesse caso? Veículos utilitários, frotista sim, mas o veículo utilitário ele se divide em dois. Então uma pessoa física que queira comprar, por exemplo, uma picapezinha para carregar os produtos da sua barraquinha da feira. Entendi, tem que comprovar que é para trabalho. Exatamente. Ok, agora com relação a tantas denúncias, a gente até viu alguns ministérios do governo, né, envolvidos com ONGs, algumas irregularidades. De que forma vocês têm feito para não, de certa forma... Para garantir a credibilidade, não é? Exatamente. Veja só, a Não Me Abandone é uma das ONGs, OCIPs, que participam do movimento nacional, por um lado, a BANG, que é a Associação Brasileira de ONGs, por outro, a ABRACIP, que é a Associação Brasileira de OCIPs, e que entendemos que existem várias e sérias ONGs e OCIPs no nosso país. Participamos agora em dezembro em São Paulo, da Feira ONG Brasil, onde esse tema foi muito debatido, e em proteção às nossas ONGs sérias, assinamos um documento, protocolamos em auxílio ao governo federal, que também está preocupado com isso, e medidas estão sendo tomadas para dificultar a certificação e o fechamento de parcerias com OCIPs patrocinadas por determinados políticos. Então essas duas entidades
que nos representam está seriamente preocupada e no universo de 300 mil instituições no país, apenas 500 foram convidadas a participar nesse evento, da qual a Não Me Abandone esteve presente. Eu percebi que você consegue fazer uma ligação, então, entre o associado e a ONG. Mas esse associado, ele chega a participar diretamente da ONG? Dessas comunidades que vão ser ajudadas pela ONG? A ideia é essa, porque temos que entender que a força da nossa instituição, da nossa organização, é o associado. Então ele tem que estar inserido nesse contexto e principalmente dentro da sua comunidade. Como eu citei, a Não Me Abandone é de atuação nacional. Então, na cidadezinha do Acre, por exemplo, onde temos alguns associados, eles têm um relacionamento dentro da sociedade, até político, né, o que facilita o nosso trabalho. Então, para que a Não Me Abandone tenha credibilidade e respeitabilidade, é interessante e importante usarmos a nossa força associativa, ou seja, os nossos associados, nessa apresentação. Então, como Itabuna, por exemplo, os associados daqui, né, vão participar de alguns movimentos de entrega de cestas básicas, de uma pintura, ou uma tarde de lazer, apenas um voz e violão, numa entidade como essa, de uma forma voluntária. Só que essa forma voluntária, Valesca e Bárbara, eu ainda entendo que, não que de coração, deveria ser premiada. E a premiação que nós fazemos é gerar uma pontuação para esse associado, né, para que ele, até com a forma de incentivo, para que ele reduza esse prazo para ele receber esse crédito da casa dele. Ótimo, então com essa participação, o associado que participa pode ter pontos aí e ganhar essa diminuição. Agora, com relação ao associado que ele quer saber, há uma prestação de contas? Então, todas as OCIPs, elas são obrigadas a apresentar anualmente ao Ministério da Justiça suas contas. Existe um programa específico do Ministério e assim procedemos. Mas, não contente com isso apenas, a Não Me Abandone lança em seu site uma área restrita para os associados, onde ele vai acompanhar a nossa transparência mensal. Lá ele vai entender o que a Não Me Abandone recebe de receitas em todas as áreas, não é só na área que ele está ligado não, né? Que de repente um associado só está ali com a casa própria, o financiamento da casa própria, mas vai saber onde a Não Me Abandone participou de licitações para construção de pontes, escolas, etc. Onde a Não Me Abandone participou na administração de hospitais e postos de saúde, onde a Não Me Abandone lançou escolinha de futebol, enfim, lá vai ser mostrado tudo isso para ele. Ele vai ter acesso, então, a essas informações e vai poder participar ativamente. Tem essa possibilidade de ganhar os pontinhos, então, dentro do programa e participar ativamente dos trabalhos sociais. Não é? Isso dá mais credibilidade à ONG, né? Passar essa segurança para os associados e sabe que está se envolvendo com algo sério. Com certeza. Né? Agora nós sabemos, pelo fato de ser uma ONG, quando o associado vai se inscrever, existem esses critérios. Algumas pessoas não podem participar ou não? Vocês são abertos a... Não fazemos nenhum tipo de discriminação, mesmo pelo poder aquisitivo. Onde aqui o rico vai ajudar o pobre. Hoje nós iniciamos a nossa faixa de crédito de R$35 mil e vamos até R$500 mil. Perdão. Então, todo esse fundo é gerado em benefício do grupo de associados. Tá? Por outro lado, como eu te falei, a gente não pede comprovação de renda, porque inclusive a gente entende que existem vários trabalhadores autônomos que não têm carteira assinada. E vários brasileiros que, por um motivo A, B ou C, estão inseridos na Serasa ou no SPC. Então, a nossa garantia é quando ele começa a pagar a prestação da casa própria dele, uma vez assinada a escritura, esse imóvel vai ficar alienado fiduciariamente a Não Me Abandone. É a nossa única garantia. E você comentou que tem uma das parcelas mais baratas dos outros programas do mercado. Como é que esse programa não quebra? Porque muita gente pode se interessar por isso e, de repente, não sei, existe uma chance do programa não aguentar? Ao contrário. Quanto maior o número de adesão, mais forte ele vai ficar. Veja só, no início ele fica pagando apenas a mensalidade associativa. No exemplo que você levantou, de R$100 mil, ele pagaria uma prestação de R$200. Mas quando ele assina a escritura da casa dele, né, ele começa a pagar a prestação da casa dele, da casa própria. E aí esse valor passa para R$400, né, pelo exemplo que você levantou. Então, quanto mais rápido a Não Me Abandone, inclusive liberar esse crédito, mais rápido ela vai receber o dobro. Então ele vai se realimentar nesse sentido.
né? Fora as aplicações, que esse dinheiro não vai ficar parado. Então, quanto mais gente chegar, mais forte a Não Me Abandone vai ser. E quanto mais gente chegar, mais instituições serão ajudadas também. Principalmente, que é essa a função principal da Não Me Abandone. Eu vou apenas ressaltar que a nossa instituição não tem fins lucrativos. Não dividimos nenhum lucro, nenhum excedente aos nossos associados. Isso é proibido por lei. O que nós fazemos? Pegamos esse lucro, porque temos que dar esse lucro para poder o sistema funcionar, e essa parte é destinada ao auxílio dessas outras instituições desconhecidas, posso assim até citar. Por isso conseguem ser chamados de ONG, não é? Porque Justamente. senão nem conseguiriam o título ONG. É verdade. Agora nós conversamos sobre a ONG Não Me Abandonem e a gente sabe que sempre há um motivo para iniciar, né, esse movimento. A gente quer saber qual foi o que te motivou a fundar essa ONG. Bem, toda a nossa diretoria, que inclusive está nos assistindo no país como um todo, né, passamos o contato da TV Itabuna, pelo que agradeço a oportunidade. A Não Me Abandone nasceu para minimizar, né, esse abandono não dos veículos, porque isso é uma agressão ao meio ambiente e à saúde, mas o abandono do animal, o abandono da criança e o abandono do idoso. Isso sempre é o tema da abertura das minhas reuniões, para que a nossa diretoria, né, todos os nossos colaboradores jamais esqueçam a finalidade principal da Não Me Abandone. Bacana, interessante saber esse projeto, saber que ele está em Itabuna agora, então, chegando, depois de ter iniciado em João Pessoa, indo para São Paulo e agora com sede em Itabuna. E é nacional, né? Ocorre em todo o país. Bom, Ivan Guzmão, nós gostaríamos de parabenizá-lo pela iniciativa, por esse trabalho aqui na nossa região e agradecer por sua presença e contribuição. Eu que agradeço a vocês duas, parabenizo o trabalho de vocês, a audiência que vocês têm. A Não Me Abandone se sente muito honrada em estar aqui hoje e certamente teremos muitas vitórias a apresentar à nossa região. Obrigada a você e vou também mandar um abraço para todos os associados e parceiros, né, da Não Me Abandone que estão nos assistindo. Muito obrigada pela audiência e nosso programa continua. É isso mesmo, muito obrigada, Ivan. E você não saia daí, continue, tem muita novidade para você aqui no Hoje em Foco. Chegou o verão e com ele sol, praia, calor e gente.